Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. queridos irmãos e irmãs, querido povo de Deus desta nossa cidade de Propriá, queridas comunidades pastorais e movimentos, queridas irmãs franciscanas hospitaleiras e todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais aqui da nossa querida e amada Catedral Diocesana de Propriá. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria, diz o Salmo de hoje, e que nós possamos gravar, não na memória, porque corremos o risco de esquecer tantas coisas que a gente diz, eu me esqueci, não me recordo, mas que a gente guarde no coração. Maravilhas fez conosco o Senhor, e tantas maravilhas Ele vai realizar ao longo desta semana, como tem realizado ao longo dos anos, na nossa vida, na nossa história, nesta paróquia e de modo especial nas nossas famílias, porque nós não somos um povo sem Deus, não somos um filho nem sem pai, muito menos sem mãe, porque nós temos um Deus que é Pai, e dizia João Paulo I, no tempo do seu pontificado, um Deus que é Pai, mas também um Deus que é Mãe, que cuida de nós como Pai e que nos ama com amor de mãe. E quem é mãe também sabe daquilo que o Papa expressava, porque o filho pode dar tantas dores de cabeça, pode ser o mais trabalhoso da casa, pode ser talvez aquele que ninguém goste muito naquele bairro, naquela cidade, mas no coração da mãe, aquele filho será sempre o seu amado filho, apesar dos seus defeitos, apesar das suas fraquezas. Para Deus também nós somos assim. Apesar das dores de cabeça, apesar das cabeças duras que nós somos, apesar das fraquezas humanas que carregamos, apesar de darmos com a parede tantas das vezes, Ele cuida de nós, porque o Pai cuida do Filho, mas também o Pai ama, a mãe ama, e Deus tem estes atributos. Ele é Pai porque cuida, Ele é Mãe porque nos ama, porque cuida também de nós. Com esta afirmação de João Paulo I, que está em processo para se tornar santo da Igreja de Deus, nós começamos a semana Quem como Deus. Ou como outrora dizia, começamos ontem, logo cedinho, esticando as canelas até a capela, a matriz de São Miguel, caminhando, pulando como o padre viu pelas redes sociais,
graças à Pascom da paróquia, que nos traz tantos registros bonitos, e que vocês, com muita alegria, com muita gratidão, com muita devoção e amor, também foram lá. Acordaram mais cedo, outros madrugaram para começar aquela caminhada com tanto trabalho, com tanta labuta, mas com certeza com tanto amor. E no carro demos carona a algumas pessoas e dizia, o padre brincava, estão cansadas? Não, padre, estamos bem, estamos felizes, porque ali foi um momento de graça e de bênção. Louvado seja Deus por tudo isso. E começando esta semana com a grande caminhada, ou por que não dizer Romaria de São Miguel, hoje, nesta segunda-feira, nós voltamos o nosso olhar para São Miguel com uma intenção. Qual é a intenção de hoje? Até São Miguel soltou a espada, valei-me Cristo. A intenção de hoje é rezar pelas... Diga quem está do seu lado, hoje rezaremos pelas famílias. E meus irmãos e minhas irmãs, rezando pelas famílias, desde o dia 15 de agosto, quando nós começamos a grande batalha. E quem rezou e quem está rezando a Quaresma de São Miguel sabe muito bem da batalha que o padre está falando, porque é uma batalha, assim como o tempo quaresmal, a grande batalha em preparação para a Páscoa, também a Quaresma de São Miguel, que livremente, cheios de amor e com devoção, com perseverança, vocês, nós começamos. Mesmo assim, depois da caminhada de ontem e hoje, rezando pelas famílias, e cada um aqui traz a sua família, os problemas de casa, as dificuldades, os vícios, as teimosias, e depositamos tudo no altar do Senhor. Começando a semana, ainda estamos numa grande batalha. E como vemos nos filmes e séries dos nossos tempos, é fato que o cansaço, a fadiga e os ferimentos causados pela luta que travamos revelam então a fragilidade que trazemos dentro de nós. Nas séries que a gente assiste, nos filmes de luta que a gente assiste, se começa a batalha com uma grande alegria, querendo então devorar o inimigo, querendo então se tornar vitorioso, com muita garra, com muito empenho, mas no meio da batalha alguém é ferido, alguém é machucado. No meio da batalha alguém cansa, alguém desiste, alguém é morto. Nós estamos nesse meio. Ali se revela então a fragilidade que todos nós trazemos. Por isso, aqueles que almejam alcançar a vitória pela batalha travada, devem renovar suas forças. Aqueles soldados nos filmes que a gente assiste, muitos deles depois são tratados, curados, para que depois retornem para a batalha para continuar trabalhando. Nós estamos também nessa batalha, mas não com armas, não com bombas, como a gente vê por aí afora. A nossa batalha, ela é espiritual. E a gente tem pensado, rezado e enfrentado isso. A batalha da qual estamos nos referindo não remonta àquela dos filmes e séries que a gente já assistiu e ainda assiste, onde as armas, onde as bombas, o sangue, morte, põem fim à esperança de muitas vidas. A batalha que a gente está, ela nos garante uma outra vida, a vida santa, a vida em Deus, a vida feliz, a vida bem-aventurada. Quantos santos que a gente conhece também travaram tantas batalhas para alcançar a santidade. Santa Mônica, Santa Rita e tantos outros lutaram, batalharam e conseguiram alcançar a vitória. E nós estamos aqui, depois desse longo tempo, caminhando com São Miguel, chegamos na última semana da Quaresma. E tem gente que já chega no final da batalha com a língua de fora, cansado, ferido, porque as fraquezas nossas, as tribulações tantas, e a gente vai cansando. Mas queremos hoje
queremos nesta semana, queremos nesses dias, nesta grande semana, quem como Deus, renovar as nossas forças em Deus, por intermédio do arcanjo São Miguel. Como membros do exército do Senhor, meus queridos irmãos, o nosso desejo de toda essa semana, assim como em toda esta quaresma que nós rezamos, é refazer as nossas esperanças. Tem gente que alcançou milagres por causa da quaresma de São Miguel. Quem já alcançou milagres aqui nesta Assembleia, levante o braço. Uma salva de palmas a tantos que alcançaram graças por causa da quaresma de São Miguel. E por isso nós começamos mais uma semana, quem como Deus, com o desejo de, mesmo rezando esta quaresma, refazer as nossas forças. E nós refazemos agora pela palavra partilhada e refaremos daqui a pouco no pão partilhado, o remédio para os fracos, o alimento para todos nós. Refazer as nossas esperanças e buscar no ressuscitado, o vivente entre nós, toda a força necessária para combater o exército do mal. Somos nós o exército de Deus, mas tantos por aí que ainda fazem, que ainda agem, que ainda deixam ecoar o exército do mal. Encorajados pela palavra de Deus, que ilumina nossos passos, e que por nossas palavras e ações deve ser conhecido, como nos pede a primeira leitura de hoje, ou melhor, o Salmo, o Evangelho desta liturgia, que nos diz que a palavra de Deus, não há nada que seja escondido, que não possa ser revelado. E Jesus aqui não falava dos segredos que a gente tem. Oi, guarda esse segredo, é só para você. Aqui é a palavra que é revelada. E quem é a palavra? O próprio Cristo. Revelado aos discípulos, e ele diz, agora não é a hora, mas vai chegar o tempo em que vocês irão revelar, em que não ficará telha sobre telha, em que tudo será removido, porque a palavra, ela será revelada a todos. E esta palavra é o próprio Cristo. Por isso, quem encontra-se com Jesus não pode guardar somente para si, mas deve sempre mostrar o outro. E como é que nós mostramos? Por meio das ações, por meio das palavras, por meio do sorriso, por meio da acolhida, por meio da misericórdia, por meio da mão estendida, do abraço apertado, da acolhida fraterna. Isso tudo nos ajuda, isso tudo encoraja a todos nós. E este é o mesmo desejo nesta noite, para que esta palavra revelada a nós toque a minha, a sua, a nossa família. Segundo São João Paulo II, santo que nós conhecemos bem, a família é o santuário da vida. Vamos repetir isso. A família é o santuário da vida. É deste santuário querido e criado por Deus que brotam vidas que dão sabor à vida dos irmãos. É da sua família. Talvez você pode dizer, mas lá, padre, tem uma peça Ave Maria que dá tanto trabalho, tem um marido tão enjoado, padre, tem uma esposa tão enjoada, mas lá em casa, padre, tem muita briga, muita confusão. Mas a sua família, ela foi pensada e sonhada por Deus. A sua família foi pensada e sonhada por Deus. Aplauda a Deus nesta noite. A vida das nossas famílias e a vida de cada um de nós, vida iluminada, vida ofertada, é luz na vida da nossa comunidade. E nós, sendo luz na vida da nossa família e na vida da nossa paróquia, nós expulsaremos a escuridão que envolve o mundo. Quantas famílias destruídas, quantas famílias dilaceradas, pai que não fala com o filho, filhos que não falam com os pais,
irmãos de maus, e nós muitas das vezes somos indiferentes. Nem sequer fazemos as pontes para que isso seja superado. E aí o maligno fica na plateia só batendo palma, vendo esta cena de famílias que estão divididas, separadas, de famílias que não se juntam mais para rezar. E uma coisa eu tenho dito lá na cidade de Pacatuba, as comunidades, e também já disse aqui tantas vezes, quando é que nós reunimos a nossa família para rezar o terço? Ao menos uma vez na semana, rezar o terço. Quando é que nós paramos na hora do café da manhã, no almoço ou no jantar, para juntos rezarmos e agradecermos a Deus? Quando é que veremos os pais com os filhos, de mãos dadas, indo para a igreja a participar da missa, da adoração, da semana Quem como Deus? Quando é que nós iluminaremos a nossa família pelo testemunho de vida? Porque na igreja, muitas das vezes, a gente está rindo, está feliz, está com o terço na mão, está com a fita, está com a camisa do grupo, da pastoral, mas muitas das vezes em casa é bruto, trata mal, é ignorante, e isso tudo são sementes diabólicas que vão dividindo as nossas famílias. A família é o berço da vida, e cada vez que nós afirmamos esta verdade, a família será sempre alvo do tentador, do inimigo, pois contra a vida é ele quem instiga a cultura da morte. E temos acompanhado nos últimos dias. Sim ao aborto, sim ao aborto, sim ao suicídio. Temos acompanhado isso. E nós, como exércitos de São Miguel, como exércitos de Deus, deveremos dizer não ao aborto, sim à vida. Porque a vida começa na família. Por isso que o diabo, o tentador, o inimigo, ou como dizia Padre Léo, o encardido, vai tentar sempre contra a família. E colocando no pensamento e na cabeça de muitos, ideias como estas, totalmente fora do projeto de Deus. Por isso que a igreja é sempre a favor da vida. E defendendo a vida, ela defende a família. Por isso que nós, nesse mês de setembro, também defendemos a vida, cuidando um do outro, com o Setembro Amarelo, saindo mais consciente de que a vida começa ali, em casa, na família. A família, meus irmãos e irmãs, é a base do plano de Deus. E deste modo, não podemos negar que a guerra do maligno contra a família é o foco da sua guerra contra o Senhor. Porque desde a origem da criação, a família é imagem de Deus. Diga com o Padre, a família é imagem de Deus. A minha família é imagem de Deus. Tem lá os problemas, tem lá as dificuldades, tem lá as ruindades, tem lá as tantas tribulações, mas a sua casa é um grande santuário, santuário da vida. E muitas das vezes ensinamos as crianças de forma errada. Vá para a catequese, está muito atentado em casa. Vá para a catequese para ver se melhora, para aprender a rezar. Está errado. A primeira igreja é a nossa casa. A vida espiritual deve ser alimentada primeiro em casa. Na igreja, nós iremos complementar. Costume de casa, vai à praça. Se reza em casa, vai rezar na rua, vai rezar no trabalho. Se respeita em casa, vai respeitar na rua, vai respeitar no trabalho. Começa em casa. É lá a primeira igreja, é lá a primeira escola. A família, então, é a base, é a imagem do projeto de Deus. Assim, tomemos cuidado, meus queridos irmãos, querido povo propriaense. Tomemos cuidado com as pílulas envenenadas do diabo que vêm para destruir a sua família. A fofoca, a brutalidade, a violência, a desconfiança, inveja, tristeza, como ouvimos na liturgia de ontem, a tibieza
e a pior delas, o orgulho. Iluminados pelo orgulho, a gente coloca em risco a vida da nossa família. É por causa do orgulho que muitos pais não querem falar com os filhos. É por causa do orgulho que muitas pessoas estão fugindo do lar, da casa, da família. Porque casa a gente tem, mas o lar muitas das vezes falta. E Padre Clebson certa vez disse: nós não precisamos de casa, necessariamente. Nós precisamos de lar. No lar tem amor, no lar tem carinho, no lar tem respeito, no lar tem afeto. Por isso hoje volte para casa pensando isso. Eu tenho uma casa ou eu tenho um lar? Porque na casa a gente chega, dorme, come, bagunça, mas no lar a gente se trata com carinho. No lar, o marido olha para a esposa, mesmo depois de cabelo branco, depois do bucho dele crescer, e vai dizer: meu amor, meu bem, minha vida, eu te amo. No lar, os filhos olharão para os pais e dirão: bença pai, bença mãe, que até isso está fugindo, está desaparecendo do nosso meio. E tem pai que não cobra, e tem mãe que não cobra, e vai deixando o filho crescer assim. É o coroa, a coroa. Mas e o senhor e a senhora? Bença pai, bença mãe. São coisas pequenas, mas que são muito sérias. Nós não precisamos de casa, nós precisamos de lar. A sua casa não pode ser um hotel, a sua casa deve ser um lar. O que é que tem no lar? Amor, carinho, respeito, afeto, todos os bons sentimentos que emanam do coração de Deus, porque o seu lar, a sua família é um projeto de Deus. Se o templo sagrado, este templo que agora nós estamos, e que as irmãs de coração aberto dizem: não me conta, padre, pode rezar a missa, pode fazer adoração, pode ficar aí, enquanto nossa catedral está em reforma. Se o templo sagrado é o lugar aonde a vida se renova, quer pelo sacramento da penitência, quantas vezes atendi confissões aqui no templo sagrado e o padre ainda continua, quer pelo sacramento da Eucaristia, quando a gente se reúne como família de Deus para aqui louvar e nos alimentarmos da Eucaristia. Se este templo, a igreja, é o lugar aonde nós renovamos a vida, a família é o templo onde brota a vida. E é por isso que até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Assim como os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, da primeira leitura de hoje, eles se levantaram para construir o templo do Senhor, para edificar a casa do Senhor, imitando a eles da primeira leitura, a luz do Evangelho que nos pede para sermos luz na vida da família, na vida da nossa paróquia, que todos nós, ajudados pelo arcanjo São Miguel, que com sua arma, que com seu olhar, guerreiro do Senhor, protege nossas famílias, ajudados por ele nas batalhas da nossa vida, nas batalhas da sua casa, nas batalhas que você traz na vida e no coração, que ajudados por eles, possamos também nós edificar as nossas famílias. Nós não precisamos de casa, nós precisamos de lar. E irmanados com São Miguel, com a sua intercessão, edificaremos famílias que sejam acolhedoras, que sejam casas do perdão, casas da misericórdia, casas do amor. Que Deus nos ajude e que São Miguel nos dê a graça de mais uma vez sairmos vencedores desta batalha. Nós já o somos por causa do sangue de Cristo e continuaremos sendo exército de São Miguel, exército do Senhor, batalhando e lutando para vencer também nas batalhas da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia.
aleluia.